Pronto, tá gravando. Beleza, então. Então, coloco o slide aí, deixa eu só ajeitar aqui. Foi. Então, boa noite a todo mundo que está presente nessa sexta. A gente vai falar sobre um, um não-estado, né, situado às margens de territórios que tecnicamente pertencem a países e não quaisquer países, né? Geralmente países onde o poder estatal parece pesar até demais. Quando a gente fala de isomia, a gente está falando de algo que vai do sul da China comunista, ele pega a costa do Vietnã, passa por todo o Laos socialistas, daí passa pelos interiores de uma Tailândia monárquica, pelo norte de democracias super autoritárias, tipo a Índia, Paquistão, né? E por fim representa um pedaço muito considerável de Mianmar, uma sociedade profundamente militarizada, né, regida por uma junta militar, onde uma porção de entidades disputa o poder há muito tempo, a gente vê a todo momento nos noticiários, né? Então, nessa zona parece haver tudo menos uma falta de interferência estatal. Falar de isomia como uma zona anarquista, como eu propus, onde não se paga impostos, onde vive existências seminomádicas e igualitárias, parece ser algo retirado da ficção científica. E nem a nossa educação nos põe em contato com esse não lugar da política asiática, eu pelo menos nunca ouvi falar nele na escola, e nem os métodos da geografia ensinados para nós nos permite vislumbrar esse tal território de isonomia como algo dotado de substância. Né? Parece que ele não existe, porque não existe lá, antes de tudo, um mapa contíguo possível. Então, embora a gente aprenda desde cedo de que cada milímetro quadrado do mapa mundi está preenchido por cores representantes de nações, né? Lembra de seus atlas da escola? Os habitantes desse espaço comum, eles se refugiaram de política tradicional por cerca de 2.000 anos. Né? Eles vivem em estados nacionais, mas fora ao mesmo tempo. Eles vivem como nômades, transitando por regiões montanhosas, sempre, em todos os casos, que são impenetráveis para nós, né? Nós os despreparados para esse tipo de habitat. E eu gosto de pensar, como eu sugiro aí no slide, as fronteiras de isomia como uma lava-lamp. Né? Você tem bolhas de concentração demográfica em constante movimento, que seguem a movimentação voluntária dos agrupamentos humanos e coordenada, de certa forma, acima da altitude de 500 metros. Né? Isso parece ser uma regra para a isomia. Eles vivem necessariamente em regiões super altas, né? Indo até assim, as alturas do Himalaia, lá no Tibete. Então, a gente já vai falar mais sobre especificidades de grupos que habitam, só que eu adianto que muitos desses grupos nada têm em comum com seus vizinhos, isso é interessante. Então, a gente não pode falar que isomia também é uma confederação de microestados autônomos, não é isso. Né? Tampouco é um nome reconhecível para os habitantes. Eles não sabem o que significa isomia, né? E tá, mesmo, assim, mesmo os montes e muitos vales que compõem aquela região nem tem nome, eles não foram nomeados simplesmente. Os nomes que eles recebem é por causa dessa presença humana itinerante, vamos dizer. E eu deixei, como mostra o slide aí, diferentes opções de leituras, né, para a gente ter uma introdução a essa ideia de isomia. Eu deixei um artigo de blog bem escrito em português. Tem o primeiro capítulo do livro do James Scott, vou falar bastante, e um audiolivro desse podcast anarquista, Immediatism. Eu gosto bastante. E isso, eu deixei essas tantas opções assim por um motivo ligado à cultura intelectual do anarquismo. Porque desde o século XIX, anarquistas não escrevem tratados pautados em um encadeamento cumulativo de ideias, vamos dizer, como fazem conservadores, liberais, marxistas, né? Então eu tenho a impressão de que a nossa educação para as ciências humanas, considerando quase todo mundo aqui veio das humanas, ela acaba nos pondo em contato com um só formato de texto argumentativo. Então, que são sempre textos assim que vão perseguir uma progressão dialógica de ideias, né? Então você pega um livro, eles sempre vão introduzir uma problemática no prefácio, daí eles cobrem um aspecto dela no capítulo 1, daí vai pro 2, daí vai pro 3, até chegar num capítulo final e te dar um parecer conclusivo e fechado. Então, você como leitor, você pesa os argumentos dados e julga a obra como esse organismo argumentativo coerente, vamos dizer.
Então é como se um autor ou autora estivesse te apresentando como chegou aquela ideia, passo a passo, né? Do seu estágio mais esboçado até um refinamento das premissas, assim. E você, autor, autora e leitor, né? Vocês sintonizam como se fosse uma só mente a caminho de uma persuasão, de uma ideia compartilhada. Mas anarquistas não escrevem assim, né? Eu acho que quem optou pelo James Scott viu isso claramente. Tem pouquíssimas exceções, mas em geral não é como é a tradição de escrita anarquista. Então eu coloco esse como um dado metodológico desde o começo, porque eu creio que isso permite a gente apreciar um pouquinho melhor o livro do James Scott. Então, para dar um exemplo mais clássico aqui, se vocês leram qualquer coisa de Noam Chomsky, vocês notaram que a leitura é circular. Né? Ele vai te apresentar logo de cara a tese do livro. Ele vai falar: ó, os Estados Unidos da América e as suas instituições são a maior força terrorista do planeta Terra. Isso é basicamente a tese do Chomsky desde os anos 70, né? Daí ele vai te enchendo com dados, dado mais dado mais dado mais dado, que vão dar suporte a esse posicionamento. Então, interessantemente, você pode estar lendo Chomsky, você pula 20 páginas, você ainda vai conseguir pegar o que ele está falando. Porque ele está te fornecendo cumulativamente coisas que dão suporte a uma tese, né? Mas ao mesmo tempo que são interessantes. Você vai querer parar e prestar atenção em cada coisa que ele está dizendo, porque são coisas palpáveis, assim, que te explicam sobre o funcionamento das instituições, né? Da sua vida. Então você só ganha cada palavra que o Chomsky escreve, como dizer. E você tem certa liberdade, por outro lado, de escolher uma ordem de leitura. Né? Então é como se a leitura de um texto anarquista pudesse ser anárquica também e aceitasse saltos e seleções por parte de quem está lendo. Tá? Eu vejo isso se aplicar muito claramente em outras figuras consagradas, né? E duas a gente vai falar aqui hoje, que é o David Graeber e o nosso amigo James Scott. Então vamos ter em mente que eles não querem te persuadir de nada. Né? A postura é mais uma disposição de evidência de uma macroteoria que vai fazer a obra de cada teórico e você tem liberdade plena para aceitar ou não esse argumento. Outro slide. E o James Scott, pois bem, ele é um professor de antropologia, ele estuda sociedades agrárias comparativas. Então, o seu trabalho científico levou a uma constatação muito interessante de que estados nacionais de forma nenhuma são estruturas incontornáveis ou indispensáveis para a civilização, porque há formas de vida possíveis que vão além dos imperativos da centralização de poder, mesmo da adoção dessa abstração da forma jurídica, né, que antes de tudo vão dar formas a reinos, impérios e estados nacionais até hoje. Só que a diferença é que pouca gente parece questionar todas essas coisas. Então, ele tem uma obra muito extensa sobre os berberes no norte da África, ele tem outra sobre a Malásia, mas eu vou trazer, então, rapidamente algumas informações sobre o livro de Zomia, né? Mas começar com esse outro livro, que é de 2017, chamado Against the Grain. E ali ele tem novas evidências para os primórdios das primeiras civilizações, né? Ele pega informação, inclusive, de arqueologia recente. E essas informações todas, elas contradizem aquela narrativa padrão que povoa o nosso imaginário desde a escola, de que haveria homens da caverna, rústicos, né, que descobrem as vantagens da agricultura e do sedentarismo, em detrimento de um estilo de vida perigoso do nomadismo, vamos dizer. Então, a ideia de você se fechar um espaço, murá-lo, construir uma armada, né, uma cidade propriamente dita, contra os perigos do exterior, seria um gesto inicial da civilização, segundo essa narrativa. E é o surgimento também de uma forma primordial de poder, de organização social, né, que encontrará na cidade-estado e depois no Estado Nacional o seu formato acabado, vamos dizer. Então, burocracias como um banco central, símbolos, línguas nacionais, mais um exército, seriam todos os elementos só de um desdobramento orgânico de uma estrutura inicial que já está dada na antiguidade, vamos dizer. E, interessantemente, nesse argumento que a gente aprende, propriedade privada também é uma consequência natural da evolução. Porque cada paterfamilias, vamos pensar na unidade da família, cada paterfamília seria seu próprio rei dentro de casa.
Ele teria sua própria versão microcósmica do Estado, né, e do poder estatal, e no seu lar, que é uma zona de poder inviolável e sacralizada pelas constituições nacionais. O artigo 5º da nossa Constituição deixa bem claro que propriedade privada e lar são uma coisa ligada, assim, está no inciso 8. É uma coisa muito básica de outras constituições também. Tá? Só que o grande problema de toda essa narrativa do Homem da Caverna é que essa história não passa de uma fábula. Ela é um conto fantasioso que dá início a grandes textos que são formadores de fato das ciências políticas ocidentais. Né? Pensa, por exemplo, o Tratado sobre a Desigualdade do Homem, do Jean-Jacques Rousseau, do século XVIII. Eu deixo aí a imagem, né, o Leviatã do Hobbes, do século XVII, e de outro do século XVII, do John Locke, os dois tratados sobre o governo. Né? E esse quadro de ascensão do homem para além de um primitivismo, ele, primeiro, não tem respaldo em qualquer evidência arqueológica. Segundo, ele nega evidências materiais encontradas recentemente, né, tanto na área da primatologia quanto da arqueologia. E é justamente isso que alguns livros que eu vou sugerir aqui vão argumentar, né, a favor dessa outra versão. E o Sudeste Asiático, os desertos do Norte Africano e também a América do Sul amazônica são 3 áreas de grande interesse para essa nova antropologia que vão oferecer indícios contemporâneos de que há sim caminhos evolutivos distintos, né? Onde as pessoas conhecem a agricultura e o Estado centralizado, mas negam-os. Elas optam por uma vida fora dos constrangimentos do poder centralizado, de forma consciente e racional. Né? Não como primitivos, mas como pessoas racionais que já conheceram o Estado, vamos dizer. E elas não o fazem sem gerar suas próprias formas de organização tribal anti-estatal, né, que as permite sobreviver, como nômades ou no deserto, ou nas montanhas que vão do Tibete até o Vietnã, que é justamente o último caso dos habitantes do espaço social de Zomia que a gente trata. Né? Então, já que a gente está falando de uma narrativa especulativa que constitui nossos pressupostos sobre como foi uma pré-história humana, como se viveu, né, no período neolítico, sobretudo, cabe a gente tratar essa narrativa tal qual ela é. Ela é uma hipótese, uma narrativa, né, que deve ser testada por evidências arqueológicas e por coerência também. E é o que certa área da antropologia tem feito. Né? E ela vai além disso, de simplesmente criar hipóteses, questionando o seguinte: por que que os mesmos centros acadêmicos que formam cientistas políticos desde o iluminismo são tão rigorosos com as suas ideias? Eles introduzem os conceitos mais básicos da sua ciência a partir de um mito de redenção da inteligência humana por meio de um milagre da revolução agrícola, né, do homem criando fogo e descobrindo a agricultura, e diz que isso é o surgimento da história. Eu cito o David Graeber aqui. Ele diz o seguinte: segundo essa história, éramos caçadores-coletores vivendo um estágio prolongado de inocência infantil em pequenos bandos. Esses bandos eram igualitários. Eles podiam ser assim por serem tão pequenos. Só foi depois da Revolução Agrícola, entre aspas, e mais ainda com o surgimento das cidades, que essa condição felizarda teve fim, conduzindo à civilização e ao Estado. Também significou a aparição da literatura escrita, ciência e filosofia, mas ao mesmo tempo quase tudo o que há de ruim na vida humana: patriarcado, exércitos permanentes, execuções em massas e burocratas irritantes exigindo que passemos a maioria de nossas vidas preenchendo formulários. Esse é o termo de David Graeber. E a aposta do James Scott está nessa linha, ele está dentro da mesma tendência. Desde essa obra de Zomia e depois a obra de 2017, ele vai dizer que não há um desenvolvimento automático do nomadismo para a agricultura, como se toda a humanidade tivesse resolvido fazer isso ao mesmo tempo, vamos dizer. Tampouco da agricultura para reinos com poder centralizado e escravidão, chegando até o capitalismo e sociedades de direito regidas a partir dessa abstração do Estado Nacional. E ele vai, além disso, ele vai mostrar nesse livro que a maioria do mundo neolítico tinha contato com uma cultura do sedentarismo, sabiam o que estava acontecendo, né?
e também de saberes agrícolas, mas essa maioria negou o estilo de vida do sedentarismo por força de uma manobra racional. Porque a aglomeração de pessoas em cidades-estados ou pequenos reinados não significa só uma aglomeração voluntária de pessoas. Ela significa, antes de tudo, uma aglomeração de plantas, de animais e de grãos. E de substituição de uma vegetação espontânea que cada região tem, né, por culturas muitas vezes importadas para gerar alimentos em massa para uma grande quantidade de pessoas. Isso que aconteceu no Egito Antigo, né, na China Antiga e por aí vai. E o resultado dessa mudança primordial das paisagens naturais, a construção do mundo a partir da ação humana, das necessidades humanas, foram surtos epidêmicos e zoonoses sem fim. Então isso é interessante, porque junto com guerras, esse problema, o problema das epidemias das zoonoses, né, em regiões cheias de animais concentrados, ele fazia o problema número 1 de agrupamentos humanos do Neolítico até a Antiguidade Clássica. Por muito tempo se ignorou isso. Então esse era um fator assim que fez muito dos impérios antigos ruírem, populações dispersarem para as montanhas e para as florestas, sobretudo, ou seja, para fora do alcance do Estado. E as sociedades que vingaram, entre aspas, e redundaram em grandes impérios e cidades gloriosas, como são as cidades da Mesopotâmia e do Egito, acabaram sendo exceção à regra por muito tempo. Tá? E os territórios, para além de seus contornos, eram nomádicos, beleza, alguns continuam sendo até hoje, mas o ilusionismo que a arqueologia criou até o século XX foi: ela constrói uma realidade paralela baseada em evidências do que conseguiu achar. Então vamos supor, se a sua civilização não deixou artefatos duradouros, para todos os fins ela não existiu. Então, se a gente pensa, isso é totalmente anti-empírico, isso é anistórico, e paradoxalmente isso é avesso a uma epistemologia que as mesmas ciências humanas utilizaram para chegar aos seus mapas, né? Como o mapa que eu deixo na tela. Uma grande contradição nas ciências humanas, né? Porque a Babilônia e o Egito, que eu mostro aí, eles relegaram artefatos magníficos, né? Inscrições múltiplas, uma cultura em monumentos muito interessantes até hoje para nós, por uma questão de concentração populacional, antes de tudo, e também por um fator material. Eles estão em regiões secas, esse material consegue se conservar no deserto. A gente, no encontro número 2 do Sastre, a gente falou um pouco sobre a arqueologia do Sudeste Asiático, que são regiões extremamente úmidas. Ela é contra a preservação de material, porque é muito úmido, tudo se deteriora, né, e a gente perdeu muita coisa com o tempo por causa desse acaso climático, vamos dizer. Então, como resultado, por muito tempo as ciências humanas imaginaram a antiguidade só do que sobrou, como se só tivesse existido isso, né? Então a gente olha para a Mesopotâmia e para o Egito porque existe um vínculo civilizacional que nós hoje em dia compartilhamos com esses indivíduos da África e da Ásia de uns 4.000 anos atrás. Eu deixo esse mapa na tela que vocês vão reconhecer, que ele se compõe como se fosse 4 ilhas de civilização, né? Para fora das quais não existe nada de digno para se mencionar. Só que esse Egito forte, ele não implica numa existência de civilização de sociedades nomádicas do entorno. Muitas, inclusive, a gente tem artefatos arqueológicos que provam isso. Muitas, inclusive, participavam de rotas de comércio com esse Egito. Né? Existia uma troca civilizacional, embora às vezes a gente não sabe nem o nome dessas civilizações. E elas não tinham centros de poder fundamentado, e parece que esse foi o diferencial. Né? Então, se elas eram conhecidas como sociedades bárbaras, esse é um termo central para a gente hoje, isso foi por força de um mito fundador necessário à manutenção de qualquer reino e estado nacional. Porque grandes reinos expandiram-se mediante uma tentativa de convencer pessoas nomádicas de que fazer parte de centros urbanos e trabalhar para um patrono, para um rei, seria vantajoso a essas pessoas. O conceito do bárbaro contra o civilizado, ele foi criado nessa dinâmica e ele ainda opera para tentar dissuadir nômades de viverem longe do alcance do Estado e virarem pagadores de impostos, mão de obra subordinada aos mercados centralizados, né?
E por que não os genitores de meninos que eventualmente vão lutar nas guerras de cada reino. E tudo isso em troca de uma promessa, promessa da civilização. Primeira coisa, segurança alimentar, extremamente importante como mundo antigo. Prosperidade, né, e acesso a bens manufaturados você não encontra em qualquer lugar. Também acesso à cultura, educação estatal e, por fim, segurança contra nômades invasores. Era um mundo cão, né, tinha uma grande violência. Então, inicialmente, esse papo civilizatório foi pouco convincente para boa parte das pessoas, porque ele meio que equivalia em você dizer, ó, nós, da cidade grande, nós vamos te dar um monte de bugiganga das quais você nunca ouviu falar, e nós vamos proteger vocês, nômades natos, de nômades, dos perigos da vida nômade. Então, nas pesquisas do James Scott, ele coloca isso como a primeira propaganda de Estado, uma fase embrionária na antiguidade arcaica, que propagava justamente a cidade como o último bastião da sobrevivência humana. Tudo que estivesse fora dela seria avesso à existência, né, ao futuro e à prosperidade humana. Então, se você fora dela, você acaba virando aos poucos inferior a um ser humano. Você se desliga de uma cadeia evolutiva e de desenvolvimentos históricos que nos tornam plenamente humanos, vamos dizer. E, pois é, essa promessa soou um pouco convincente para um monte de gente. Eu vou me voltar para o caso da China. Esse slide. Vamos voltar do caso da China, porque eu sei que muita gente aqui do grupo estuda a China a fundo, né? Então eu estou falando de algo que alguns de vocês conhecem. Quem estuda a China antiga se depara com um caso muito emblemático desse discurso da civilização versus o barbarismo e dos paradoxos por trás desse discurso, sobretudo quando lida com a expansão dos reinos chineses em torno da bacia do Rio Amarelo, que fica a norte, né, do país, e a formação de uma China imperial mesmo a partir do ano 221 antes da Era Comum. Então é um marco muito importante na história chinesa. E a gente está falando de império, né? Espera-se de impérios que eles se expandam, e essa expansão ela envolve geralmente uma mescla de campanhas militares, de expansão ideológica ou religiosa, foi os dois casos na China, e, é claro, escravização de nativos para você construir novas infraestruturas, né, que vão gerar mais bebês e vão permitir mais fundos para gerar mais campanhas militares, e essa é a lógica do imperialismo. Tá? Isso aconteceu na China, pois bem, dentro de um período de 2 milênios, né, e essa história é paralela à formação de Zomia, como a gente vai ver. Certo? E eu deixo aqui uma recomendação desse artigo de um sinólogo sueco chamado Magnus Fiskesjö, um artigo muito decente que explica muito bem essa coisa. E ele traz assim categorias básicas da historiografia chinesa. A gente fala de China arcaica como aquela China das 3 dinastias que governaram por ali, entre mais ou menos 2 milênios antes era comum, até o ano 221 antes era comum, né? E o território era só a bacia do Rio Amarelo. É um território grandinho e tal, mas né, nem se compara com a extensão da China atual. Daí você tem o período da China imperial, a partir de 221, antes era comum, até o ano de 1644, mais quase 2 milênios, que representou assim, uma expansão territorial imensa e uma tentativa de atrair bárbaros dos entornos montanhosos, sobretudo. E esse momento ele é marcado por uma confusão muito grande de quem são os bárbaros das montanhas, como lidar com eles. Né? A gente tem isso muito bem documentado. Como adentrar os territórios desses caras, porque não são territórios fáceis de você entrar. Então, antes de tudo, existe uma diferença de cultura muito grande, porque os chineses eles mediam as coisas por unidade de medida física, equivalente, vamos dizer, a quilômetro ou milha, né? Só que esses bárbaros, eles começaram a notar, eles vivem em outro mundo. Eles medem as coisas por tempo de viagem. Eles não têm uma unidade de medida por distância. Então, os chineses sequer entendiam onde você acaba um grupo linguístico, onde você começa o outro, onde acaba uma etnia, onde começa a outra. Então, as categorizações iniciais da dinastia Qing, sobretudo, se associavam aos pontos cardinais. Aí eles falavam aqui, a gente vai lidar com os Yi. Os Yi significa simplesmente o povo do leste. Os Rong significa simplesmente os povos do oeste, que eu não sei definir. Os Di do norte e os Man do sul. E durante os períodos que vão do século VII até o XIII,
viu-se uma expansão muito grande para o sul, chega até o Vietnã, né, faz parte então do Sudeste Asiático, e um investimento maciço em campanhas militares e civilizatórias ao mesmo tempo. Né? Os chineses se debruçaram sobre essa missão, vamos dizer, e sempre o contato começava com integração via comércio, como foi lá no caso do Egito. Os Hua, que é um povo que existe na China até hoje, por exemplo, eles forneciam ópio para os chineses por muito tempo, né? E foi no século XII que se consolida, então, essa dupla de conceito central para nós, que são os conceitos do cru e do cozido. Eu vou fazer uma citação aqui, só ver se eu estou no slide certo. A citação diz: aqueles que se submeteram e se vincularam ao nosso reino e administrações citadinas são os Li cozidos, ou seja, os povos Li cozidos. Aqueles que habitam as cavernas nas montanhas e não são punidos por nós, ou pagam corvéia por seu trabalho, são os Li crus. Eventualmente eles saem para fazer escambo com a população administrada. Ele continua: os Li crus, embora simples e diretos, são brutais e agressivos. Eles não aceitam imposições ou afrontas, mas ainda assim não são a causa de aflições, afinal de contas, sobre a nossa gente. Já os licosidos, que são intermediários, são meio assimilados, contrapartida, em sua maioria são uma gente desleal de Huguan e Fujian. São sorrateiros, cruéis, canalhas que trazem fortuna. Ao mesmo tempo em que aparentemente levam seus impostos aos oficiais, secretamente eles estabelecem contratos com os Lis crus para invadir terra do governo e perambular por aí para saquear viajantes. E deixa eu só fazer uma nota sobre terminologia, eu volto aqui nos termos. Essa palavra para cru que ele usa é shen, e cozido é shu. Então, o Estado Nacional chinês, que a gente chama de Reino do Meio, né, ou seja, o reino para fora das margens, das populações centralizadas, os chineses chamam de Chunguo, até hoje, é a palavra para China, Chunguo. E a palavra até hoje também para chinês em mandarim é Chunguoren, ou seja, pessoas do reino do meio, pessoas que não estão nessa margem bárbara, né, essas margens bárbaras, e que foram devidamente assimiladas, né, e inseridas no Estado. Isso é muito interessante como isso fica numa palavra tão básica para os chineses, né? E o trecho que eu retirei está presente num relato chamado Song Shi, que é uma história da dinastia Song, escrita em 1343 por autoridades chinesas interessadas na tal expansão política que eu falei. Né? E o clássico é um caso muito clássico assim da colonização interna, né, de povos como os Hua, os Miao e os Li, que hoje sim nós entendemos, são todos cidadãos chineses, só que naquela época eles eram bárbaros. Eles habitavam regiões marginais e participavam das dinâmicas culturais e políticas que eram muito distintas, né, da China Han. De forma muito parecida com um certo período do Império Romano, por exemplo. Né? Não era tudo Europa. Existia uma divisão civilizatória, vamos dizer, muito clara do pessoal que morava naquela época. E o crucial aqui é ressaltar o que a gente hoje sabe, que nunca existiu Lis crus ou Lis cozidos. Todo mundo era ali, era uma etnia, é claro, né? Não era algo substancial você ser cru ou cozido. E os objetivos da assimilação acabaram forçando uma categorização imperial que dividia esse mesmo povo entre aqueles que nós, Han, estamos conseguindo assimilar aos poucos e aqueles que são um caso perdido, né? Eles são intratáveis e vão ser animalescos pro resto da vida. Então, todas as atribuições dos bárbaros, elas foram despejadas sobre os Li, nesse completo clima de confusão, né, dos chineses imperialistas, de acordo com o sucesso das suas aproximações diplomáticas. Isso é muito interessante. E agora eu remeto a esse novo slide aqui, porque a partir da dinastia Ming, a catalogação de bárbaros se tornou uma obsessão do governo imperial. Né? E pouca gente sabe, mas existe uma muralha da China para o sul também. É um projeto de construção de muralha que foi muito dispendioso naquela região. Ele foi comissionado em 1615 para quarentenar um desses povos bárbaros, que eram os Miao,
E era para quarentenar os miau mais assimilados, que pagavam impostos, dos miaus que eram revoltosos. Né? Então foi tipo uma versão da muralha do norte chinês, que está em qualquer cartão postal que a gente vê de China, só que construída para fins de segregação. Isso é super interessante também. Então chegaram a comissionar uma enciclopédia que chegou até nós, que era a enciclopédia de todos os povos estrangeiros do mundo, né? E entre eles, é claro, estavam os Li. E a mescla de desconhecimento sobre os bárbaros e um pavor do estrangeiro que existiu na China por muito tempo instiga a fantasia do autor essa fantasia se revela num trecho que eu acho engraçadíssimo, eu já vou citá-lo. Nesse trecho, assim, o enciclopedista recicla uma antiga lenda e ideia da existência de Shangri-La, né, que seria uma terra de maravilhas e tal, só que nas profundezas das montanhas de Hainan, que é essa ilhazinha que eu apontei com uma flecha bem no centro do slide. Né? E, pois bem, essa era uma área impenetrável por causa da presença dos Li em Hainan. Então eu cito aqui o que o camarada disse. Ali, há pessoas que vivem existências longas e felizes na tranquilidade. Elas não interagem com o mundo exterior, tigres e leopardos ficam de guarda para protegê-las, não há estradas pelas quais se pode aproximar delas. Suas fontes de água são fragrantes, incrivelmente belas. E o cara continua, né, esse conto de fada. E a gente, como sul-americano, a gente conhece bem esse papo. E nas profundezas de Hainan, basicamente, haveria um Eldorado. Uma utopia de bons selvagens vivendo em um estágio, curiosamente, anterior e irrecuperável da harmonia com o mundo natural. Então, não existia a ilusão de que os chineses recuperariam isso. E olha lá, até os pets dos caras são tigres e leopardos, né? Eles têm um vínculo diferente com a natureza, como se fosse algo assim, ontologicamente muito diferente do que é ser um ser humano. Né? Só que, continua a narrativa, esses malditos Lis que ficam atrapalhando nossa vida, eles ficam justamente no caminho que há entre nós e Eldorado. E por estarem entre no caminho de nós, civilizados e Eldorado bárbaro, eles próprios são criaturas intermediárias, ou seja, eles são, né, essa ideia do cozido. E isso não impediu o Estado chinês, só que não na dinastia Song, só que lá em 1950 só, incorporar os Li com suas tropas e torná-los cidadãos chineses na marra, mesmo eles sendo bárbaros, entre aspas. A gente conhece herdeiros contemporâneos desses Li como falantes de línguas Taikadai, do sul do país, né? É o povo Lai, tatu o rosto, né? Eles são muito conhecidos pela antropologia. Eu coloco aí na tela a foto de algumas das matriarcas Lai. E é uma demografia, assim, tem 1,5 milhões de pessoas, é realmente grande, eles têm uma língua particular, uma cultura particular, né? E eles, por fim, eram parte de Zomia até então. Esse nexo de fugitivos da civilização e anarquistas ao mesmo tempo. Né? Então, relatos da dinastia Qin mostram um certo espanto com o fato de que chineses Han também, das cidades grandes, né, civilizadas, entre aspas, às vezes viam como esses povos viviam e escolhiam fugir dos impostos pesados e do sistema de castas para se misturar aos bárbaros e preferiam viver seu estilo de vida. Isso é super interessante e algo similar ocorre em Taiwan com os Fan, né, durante a dinastia Qin, que também falava-se de fãs cozidos e fãs crus, isso valia para quase todos os povos, tá? Mas sempre mantinha-se esse pressuposto de que o processo civilizatório seria um processo gradual, natural, e que a gente teria que ser paciente, porque mais cedo ou mais tarde aqueles povos autóctones de diferentes cantos abririam mão de tudo que eram, né, e tudo que perfazia suas vidas autônomas, para se esfalfarem nos campos e pagarem corvéia para o imperador Qin Playboy. Imperialistas pensam dessa forma até hoje, olha isso que eu dizer. E, claro, a experiência histórica nem sempre era o que acontecia, às vezes o contrário acontecia. Gente que não queria mais pagar impostos se refugiava em Zomia. Né? Então, no nosso caso, os imperadores Qin, depois de certo momento, começaram a descer espada em todo mundo, né? Que fosse desobediente, e começaram a escravizar os demais que sobravam para trabalhar nos seus campos
Isso é o começo da história de Taiwan, a gente teve um encontro só sobre isso. Tá? Vou avançar aqui, deixa eu ver nosso tempo. Vai dar tempo. Então, o James Scott trata isso como um paradoxo da civilização, aqui exemplificado por o caso imperial chinês, né? E eu usei esse exemplo chinês sabendo, né, do que temos sinólogos aqui, mas também porque foi a dinâmica especulativa proposta pelo James Scott em vários dos seus livros para explicar o surgimento de isomia. Só que tem um outro caso que eu vou me focar agora, que é um caso muito bem documentado no capítulo 1 e 2 desse livro que eu deixo na tela, que é o caso de Mianmar. O Mianmar, sobretudo no domínio colonial britânico, é curiosamente muito próxima do que estava acontecendo no sul chinês, com os Miao, né, com os Li, e lá em Taiwan. E essa hipótese revela mais do que uma curiosidade antropológica sobre indígenas anarquistas do sul e sudeste asiático. Não é só isso. Ela revela também a fragilidade discursiva do dito mundo civilizado, até hoje. Ela revela algo sobre a relação entre povos que aceitam ou não o poder estatal. A gente pode pensar esse tipo de relação do governo brasileiro também, desde a época colonial até 2024, e a relação que esse governo estabelece com as suas populações indígenas, né? Porque se a população estiver dentro das reservas da FUNAI, seria equivalente aos cozidos. Eles são assimilados, né? Só que os povos não contatados seriam crus, então a gente teve um projeto de presidente, um ministro também, falando abertamente que índio está quase virando gente. Vocês se lembram disso, tá? E que o único destino possível para o índio seria a assimilação. É mais ou menos a mesma ideia tinha acontecendo aqui, né? E a gente pode pensar também nisso, eu quero transformar numa discussão no final, quando eu puder, eu divido vocês, também para os fugitivos do escravismo que marcou 353 anos na nossa história, né? Que a nossa azomia foi Palmares, nossa azomia foi Canudos também. Existiram espaços anti-Estado na história brasileira e mundial, né? Eles não são produto da ficção de uma utopia, mas são realidades históricas óbvias. E não por acaso, independentemente de que direcionamento os nossos governos têm dada a época, esses espaços são sempre confrontados como uma ameaça ao Brasil, à existência do Brasil. Mesmo que não sejam de fato. A gente pode pensar o caso de Canudos, né? Como se a existência de Canudos, aquela coisa minúsculazinha, fosse fazer ruir um Brasil recém-independente. Então a gente tem que matar todo mundo. É meio essa ideia. Porque não tem nada que ameaça mais a coesão dos Estados nacionais do que a comprovação de que para um monte de gente eles são obsoletos e eles são indesejáveis. Estados coloniais, passando para o próximo assunto, mas também estados nacionais independentes no Sudeste Asiático, pensando nas independências pós-anos 60, eles se mostraram igualmente pouco atrativos para os habitantes de Zomia. Tanto se fosse a Burma, regida pela rainha britânica branca, ou Mianmar independente, regido por um líder local. Para fins de governo, Zomia não queria saber desses casos, né? Capítulo 2 desse livro, The Art of Not Being Governed, do Scott, ele lida detidamente com isso, e eu vou fazer uma citação aqui um pouco extensa. Ele diz: o alcance do Estado pré-colonial, de forma geral robusto, estendia-se de forma relativamente tranquila por planícies de baixa altitude e cursos fluviais navegáveis. Todo o território dos reinos elevados de Burma abraçavam o rio Iradawi, ou abaixo da sua confluência por Chidwin, ou abaixo da sua confluência, né? E aqui só deixa eu abrir um parênteses aqui. Isso daqui, minha gente, dá assim 3.500 quilômetros de rio, assim, é muita coisa. É tipo mais longe do que você pegar o carro de Porto Alegre e ir até Salvador pela estrada, sabe? Então é boa parte do território de Burma que ele está falando. E eu continuo. As colinas de Shan e o leste de Mandalay e Ava estavam fora dos limites efetivos do reino. Essas colinas permaneceram efetivamente fora do controle estatal no período pré-colonial, na maioria do período colonial, e durante a Burma independente, onde serviu de reduto dos comunistas e rebeldes Karen até 1975. Isso está na página 54 do livro do Scott. Então, hoje,
com os conflitos recentes e recorrentes que a gente vê por ali, né? Vira e mexe esse território também, volta a ser sem lei, não volta a ser uma zona autônoma, impenetrável, inclusive. Então, chame como a gente quiser, sempre será uma aproximação metafórica que a gente vai usar para falar que é zonia, uma zona impenetrável, zona autônoma. Nunca vai ser uma categoria das ciências políticas, porque não tem. E daí veio essa necessidade de se analisar a difícil penetração do modelo de Estado nesse tal do maciço do Sudeste Asiático. Uma cordilheira muito extensa que vai do Tibete lá em cima, né, até o Vietnã. E foi necessário dar-lhe um nome, Zomia. Então eu reitero o que eu falei. Você pegar um avião para Mianmar, vamos dizer, e você chegar no aeroporto e falar, para que lado que fica Zomia? Você pode apontar para mim? A maioria das pessoas nem vai saber do que está falando, e se forem antropólogos vão tirar sarro da sua cara, né? Porque Zomia é um não lugar, um não espaço geográfico. Ele é avesso e a prova das nossas categorizações geográficas. E o James Scott justifica o uso desse termo tão artificial porque outros antropólogos e geógrafos usaram, né? Principalmente o Jean Michaud, ele menciona, e a palavra em si, ela tem, em línguas birmanesas, a ver com gente das margens. Significa só isso, tá? Mas falta a 5 famílias linguísticas e cerca de 120 milhões de refugiados civilizatórios que habitam aquilo uma unidade. Né? É realmente uma coisa muito plural, não dá para considerar um povo, como não adianta. São mais agrupamentos, assim, frouxamente coordenados, que têm, sim, sua própria diplomacia. Eles são quase 100% iletrados, tá? E eles têm contato com os povos das redondezas, só que não é um contato direto. Às vezes eles fazem comércio e tal, mas eles escolhem os outros povos por afinidade. Isso é muito interessante. Né? E uma coisa só que acaba unindo eles como um grupo. Não é língua, não é cultura, nem a forma de comércio, nem a religião. É mais algo que foi herdado desde os avanços imperialistas chineses. Eles criaram um modo de vida onde eles não podem ser capturados por impérios, né, ou por estados nacionais, e eles não podem ser alistados ao exército ou terem, sei lá, sua biometria tirada, sua identidade afixada. Escolheram uma forma de vida em que eles são difíceis de pegar, vamos dizer. Então eu dou um exemplo aqui. Página 44, Scott ele comenta um raro relato que a gente tem da dinastia Tang, lá do ano 860, um pouco documento dessa época, mas ele versa sobre uma expedição chinesa para aquela região como um perfeito desastre, tudo errado, né? Então o cronista vai dizer, ó, as florestas são infestadas por malária, isso aqui é um sobe e desce de colinas que torna uma viagem regular de 30 km por dia, uma viagem às vezes 7 km por dia. Né, que faz os exércitos se perderem num labirinto de colinas verdejantes, esfaimarem às vezes, ou serem devorados pela fauna local e servirem de adubo para aquelas montanhas impassíveis e entediantes. Então, um milênio depois, eu estou falando aqui de janeiro de 1892, a gente tem um outro relato de um tenente britânico chamado C. Ansley, que revivia a angústia dos conquistadores chineses lá de trás, e ele deixou um relato curiosamente próximo, né, ao tratado fiasco da colonização dos reinos de Shan, de uma tentativa de fazer uma rota de reconhecimento de terrenos. E ele começa dizendo, ó, eu fui acompanhado por 100 policiais militares, 5 eram europeus, tinha um certo número de mulas muito bem equipadas, né, mais os seus respectivos condutores. E imaginando as dificuldades da locomoção, ele coloca nos primeiros dias, ó, eu optei por não usar veículos de roda, porque eu sei como chove aqui, e eu não quero atrasar uma viagem estimada de 9 dias entre Panhang e Montpan. Só 9 dias. E não deu 2 dias nesses diários, nessa crônica, ele constata, ó, aqui, minha gente, o clima escolhe quando é para você se mover. Então, os 13 quilômetros estimados de viagem para ele, às vezes vira 20 quilômetros. As viagens ficam mais rápidas por atalhos extremamente convenientes abertos pela chuva. Você consegue descer o morro rapidão, né? Só que às vezes essas viagens se vertem em praticamente nada, né? Você fica dias e dias ensopados, atolado na lama. E os colonizadores britânicos inventaram um conceito urbanístico depois de conhecer o que é uma chuva de monções, né? Essas chuvas intermináveis do Sudeste Asiático. E esse conceito é rodovias sazonais.
rodovias sazonais, que, né, funcionam em certas temporadas. E mesmo o governo, para muitas dessas regiões, era algo que acontecia só nos meses secos na Birmânia britânica. Eu cito aqui a página 61, ele diz: na parte continental, o estado era algo que existia, grosso modo, de maio até outubro, quando as chuvas tornavam as rodovias intransponíveis. O período tradicional para as campanhas militares em Burma era de novembro até fevereiro. Era quente demais combater em março e abril, e de maio até boa parte de outubro era chuvoso demais. Por esse motivo, o Scott começou a estudar o Sudeste Asiático pré-colonial e colonial, né, desde o formato de reinos de mandala, que são reinos onde o poder emana de um centro de cultura e poder militar, né? E ele começou a revisar tudo, revisar vários pressupostos, né, e vários textos originais. E ele foi chegando à conclusão: ó, eu pego o documento da Grã-Bretanha, da Holanda, da Índia Antiga, da França, da Espanha. As fontes primárias só falam sobre o território conquistado nos seus centros. Passou 5 quilômetros, às vezes 10 quilômetros dessas bolhas de poder, era tudo território inexplorado e inexplorável. Então, há muitos documentos britânicos, no caso de Myanmar, sobre os grandes centros coloniais de Pegu, de Sirião, ou sobre Hanoi e Haiphong, lá na Indochina francesa, né? Só que sobre o que existe para além das montanhas, ele começou a se tocar. Ninguém sabia o que acontecia nas montanhas. Nem os locais direito sabiam falar sobre as montanhas sem logo evocar superstições, né? Ou observações super preconceituosas sobre homens e mulheres embrutecidos e sem religião. Então, a conquista, nos termos que os impérios as divulgavam, né, com grandes mapas dizendo, tipo a Grã-Bretanha apontando para a Índia inteira, falando: isso aqui é meu. Daí ia lá a França, conquistava toda a Indochina, falava: isso aqui é meu. Todos esses mapas eram em grande medida uma ficção garantidora de poder, porque o poder efetivo era só em pequenas bolhas. Então, o Scott ele se aproveita da conceptualização de um sistema de mandala dos reinos hindus, como eu deixei na tela. Foram sistemas que determinaram a política do Sudeste Asiático até a expansão islâmica, né? A gente está falando já do século XII. E ele remete a uma metáfora muito feliz. Ele fala que o centro de poder seria como lâmpadas, na verdade. Eu cito: a metáfora anacronística da lâmpada com graus variáveis de iluminação que represente o carisma e a influência de um soberano, inicialmente ela foi sugerida por Benedict Anderson, né, naquele livro sobre Bali dele, e capturou traços essenciais dos centros de poder político ao estilo de mandala. E esse poder, eu continuo aqui, ele é gradual conforme você se afasta do centro de poder, e muitas vezes é interessante, o poderio sazonal, é sazonal, como eu mencionei, né, e ele é muito fraco, e ele às vezes ele se intercala com outros centros de poder. Então vamos supor assim, a Indochina francesa, às vezes o centro de poder da Indochina regida pelos franceses se intercala com um território britânico, mas ele é fraco de qualquer forma. A gente tem que pensar o poder de forma gradualista. Izomia, por sua vez, aprendeu a desfrutar de autonomia mesmo nesses espaços intermediários, que no nosso diagrama seriam as áreas em branco no esquema do Scott. Tá? Isso diz respeito a poder, mas também a confluências culturais. Então, nos estudos locais do Sudeste Asiático, principalmente se estuda Laos, Vietnã e Myanmar, os estudos de isomia acabaram ajudando muito a esclarecer muita coisa que os antigos estudos não davam conta de explicar, né? O primeiro ponto escuro que foi esclarecido só depois desses trabalhos, já é respeito à agricultura. Porque terraços de arroz, eu deixo uma foto de um terraço belíssimo, né, com o pôr do sol atrás e tal. A gente sabe, isso caracteriza a paisagem do Sudeste Asiático inteiro, continental sobretudo, né, mas também de Bali. Em Java tem bastante terraços de arroz, né, e eles são um belo cartão postal da região. Só que, por outro lado, eles foram imposições de uma cultura vegetal desde a antiguidade, e eles só se sustentavam com um certo agrupamento de indivíduos. Você precisa ter pelo menos 5 indivíduos por quilômetro quadrado, segundo documentos dos colonizadores, para você conseguir manter um terraço de arroz, né? E esses indivíduos viviam assim, regime feudal de servidão ou de escravidão vitalícia e hereditária até 1950, nos casos de Myanmar.
né? Então não tem nada de bonito nesses estados terráqueos de arroz, como o Scott os denomina, né? Paddy States, por trás dessa estrutura de escoamento de água e nutrientes, que é, de fato, esteticamente agradável, né? Mas por trás disso tem anos e anos e anos e séculos de história de exploração laboral e brutal. Então, uma das formas de identificar a outra cultura, essa cultura de isomia, para além do Estado, se pode ver na agricultura própria dos povos das montanhas. Porque nesses povos das montanhas você não tem esse tipo de estrutura. Você tem gente plantando só tubérculos, coisa que você pode enterrar, né? Isso já é um indício assim, de uma coisa que foi desenvolvida com o tempo, porque se a gente pensa exércitos imperiais, a gente pode falar do Império Romano, da Macedônia, de Alexandre, até a Mongólia e a China. O que exércitos vagando por um território faz? Eles conseguem identificar de longe, olha lá, tem uma plantação de arroz para norte, tem uma plantação de trigo para lá, né? E eles sabem até mesmo quando essas plantações vão estar boas para eles poderem ir lá e saquear. Então, geralmente o que exércitos faziam é isso, ia saqueando, né, um fazendeiro até o outro para conseguir manter suas campanhas. Cobrador de impostos, mesma coisa. Eles conseguiam calcular o tempo exato que ia ter que até tal vilarejo para cobrar as taxas feudais, né, a tal da corveia, com base nas aparências das lavouras. Então, o sistema de controle populacional do feudalismo europeu e asiático também se pautava por observação dos campos. E não por acaso, caso você goste de história medieval, o centro de poder da Europa feudal são castelos e torres de observação. Porque lá de cima você vê os campos todos da região, você sabe onde você vai comprar imposto. Tá? Só que agora, se você for como um cidadão de isomia, que planta só coisa, planta forrageira, né, tubérculos, esse serviço de vigilância é impossível de ser feito. Então, olha a sacada dos caras, né? A própria culinária e agricultura de isomia acabou se desenvolvendo uma forma de resistência ao Estado, baseada em estratégias muito engenhosas, né, para impossibilitar o acesso de cobradores de impostos e de exércitos famintos. Só ir para o próximo slide. Sobre organização social, rapidamente, eu estou me encaminhando para o fim. Os estudos sobre isomia, eles são muito plurais, tá? Eles são pouco coordenados, porque existe uma multiplicidade muito grande de grupos na região. Então, existe tanta variante, existe mais variante do que os antropólogos querem que exista. Você vai ter sociedades que são extremamente religiosas, que perseguem, às vezes, gurus eleitos coletivamente de um canto para o outro. Tem casos assim. Outras que são, tipo, elas têm suas práticas animistas, né, que se misturam aos rituais do dia a dia, mas elas não são, assim, tão afetadas por dogma, elas são poucos religiosas, vamos dizer. Daí você tem, assim, perto da Índia e do Paquistão, populações que negaram as religiões majoritárias da região, que é o hinduísmo e o islã, e se declararam cristãos, curiosamente, né? Só que são, ao mesmo tempo, cristãos muito particulares, que misturam com as suas crenças animistas, né? Porque eles não têm o referencial do livro sagrado. Eles são todas populações iletradas. Isso é interessante, porque por que isomia é iletrada? Primeiro, nomadismo é uma coisa que implica a inexistência de um centro de burocracia e centro de poder executivo. Primeiro fator. Se você não tem um centro de poder executivo, você tem a ausência de uma educação padronizada. Você pode ter educação, mas ela não vai ser padronizada, esquema escola. Vai ser mais assim, o velho ou a velha da região contando histórias e saberes para a criançada, né? Isso implica numa falta de fomento à cultura escrita, que fomenta, né, em várias outras coisas, e o resultado é um resultado que deixa nós, pessoas herdeiras do projeto iluminista, muito inquietas. Porque é implícito à nossa educação o preconceito de que letramento é uma etapa elementar da nossa humanização. Só que não é assim que pensam vários povos das montanhas. Então, na página 24, o Scott observa uma coisa muito interessante, que é um mito comum a esses povos, que eles já tiveram uma escrita. Eles contam mitologia mesmo. Falam, no passado, nossos antepassados tinham escrita, mas ela foi roubada. E às vezes roubada, assim, sei lá, por uma águia que veio e roubou a escrita, sabe? Tudo meio metafórico. Às vezes não, foi o homem branco que veio e roubou nossa escrita. Mas, assim, mesma coisa. Eles foram se desenvolvendo de forma a evitar o Estado, e essa foi uma das consequências.
Pensando em linguística, Zomia é igualzinho a Papua Nova Guiné, é o lugar perfeito, né, para um linguista de campo. Eu vou citar o caso da língua Hmong, falada no Laos, um pedaço da China até hoje, e que curiosamente ela foi trazida por imigrantes Zomia que foram para a Guiana Francesa. Eu vou deixar uma referência de um documentário sobre isso, tá? E essa língua é um caso muito claro dos males que toda a cultura iletrada sofre. Porque o primeiro sistema de escrita para essa língua, ele foi criado nos anos 50 só, por missionários, só que os laosianos nem se dão ao trabalho de aprender. Né? Para eles é uma língua simplesmente vernácula. É uma língua sem sistematização acabada, então ela acaba sendo alterada o tempo todo. Esse é um dado básico para a gente que aprende, né, linguística, quando você está desvendando por que a Europa Latina tem tantas línguas hoje em dia, sendo que antes falava todo mundo latino. Por que não é algo unificado? A resposta é, por séculos, os castelhanos, os galegos, os romenos, os calabrenses, cada um no seu canto, eles juravam que eles estavam falando latim, na verdade. Mas eles estavam desenvolvendo, né, uma nova língua, constantes mudanças fonéticas, em regiões que eram muito fechadas, você não viajava com tanta facilidade, né? Então foram gerando diferentes inflexões, acréscimos lexicais, de acordo com qual povo próximo de você estava, né? E o resultado foi o latim vulgar, que foi virando português, romeno, francês, espanhol. O mesmíssimo ocorre em Zomia, né? Tornando esse maciço do Sudeste Asiático uma das regiões linguísticas mais complexas do planeta Terra. Porque às vezes uma língua é falada em vilarejo só. Isso é muito louco. Eu deixei o exemplo aqui, eu vou ter que adiantar um pouco, tá? Mas a língua Hmong, eu peguei o artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, coloquei no Google para traduzir para Hmong. Deu esse primeiro texto. Olhem só as primeiras palavras, não precisa ler tudo. Daí tem o Hmong Miao falando em Guizhou do Norte. Guizhou. Daí tem o do Sudeste. Daí tem o de Yunnan. Daí por aí vai. São línguas completamente diferentes já. E é isso que acontece. Enquanto as línguas do resto do mundo somem cada vez mais, para dar espaço à língua nacional, Zomia é o oposto ocorre. Então, na Papua Nova Guiné. Outro campo de estudo extremamente interessante. Falando só para finalizar sobre os vínculos entre os Hmong de diferentes cantos e com o resto de Zomia. Os vínculos, às vezes, se dão por afinidade ou laço familiar. Então, vocês devem ter lido no primeiro capítulo de Scott que, às vezes, um agrupamento fala uma língua que é falada por outra cultura só de lá 40 quilômetros, só que o humano que é teu vizinho fala uma língua que você nem entende. Você troca algumas coisas com ele, né? Mas a sua afinidade te leva àquele outro vilarejo a 40 quilômetros. Isso não é um problema nenhum, né? Porque, em geral, os povos que formam Zomia não têm problemas diplomáticos, propriamente ditos, porque eles não pautam suas ações e interesses estatais. O seu mapa não é como a gente pensa o mapa 2D visto de cima, mas eles são pequenas bolhas, pequenas ilhas de segurança, vamos dizer, entrecortada por aqueles vales acidentados do Sudeste Asiático e terrenos planos também, onde, sim, ali vive o perigo da escravidão, da servidão compulsória do Estado. Ali mora uma lei estranha para eles, ali mora uma imposição de línguas e culturas majoritárias que, antes de tudo, quiseram seus antepassados optarem por uma vida anárquica nas alturas. E a gente não pode romantizar aqui, eu quero ouvir de vocês isso também. Se tratam de populações assim que desenvolveram culturas muito interessantes, né, muito vibrantes, só que por força de trauma histórico. A existência de Zomia é um indício da barbárie que sempre acompanha o processo civilizatório, na verdade, e a formação de estados nacionais, seja quais eles forem, né? Mas ao mesmo tempo também uma resistência contra isso, né? Tipo, o uso da inteligência humana para se fugir de um estilo de vida que você não quer viver. E como já deu o meu tempo, eu vou deixar recomendações de leitura, né, nessa tela, e falar de um ponto muito fraco no livro do Scott. Ele tem um ponto fraco quando ele diz que, até onde eu sei, Zomia já não existe mais. Solta essa, no começo do livro, né, que parece quebrar tudo que ele fala.
Então, existiu por mais ou menos 2 milênios, só que coisas tipo tecnologia da informação, rádio, estradas não sazonais e o crescimento, né, de taxas populacionais da China, Friburgo e tal, vão tornando esse anarquismo impossível aos poucos. Isso, assim, outros estudos menores negam isso, né? Você tem muita gente que estuda Burma e Laos que mostra, existe sim várias sociedades nômades ainda em tal vila, em tal montanha, né? E é preciso, então, unir esse monte de material e repensar o presente de Zomia. Porque, antes de tudo, a gente não tem como mensurar essas coisas de forma científica. Não existe censo nesse lugar. Não tem como você contar essa população, número de línguas, né? Então é preciso criar ou uma nova forma de categorizar, mas eu duvido que vá ter uma nova forma de categorizar que dê conta da complexidade, né? Mesmo assim, isso é um ponto escuro nas ciências humanas que é de suma importância para a gente. E a afirmação de que a tecnologia destrói a possibilidade do anarquismo, eu acho uma afirmação muito equivocada. O que a gente vê recentemente, vários anarquismos surgindo, inclusive na direita, na extrema-direita, né? Eu deixo essa foto desse maluco completo, né, aí, que é um cara que se declarou rei na Alemanha, chama Peter Fitzek, né? E na Turingia, na Saxônia, e ele tem tipo uma seita, assim, que vive em sociedades rurais, que são os tais dos Reichsbürger, cidadãos do Império. Né? E ele consegue arrancar dinheiro dessa gente, ele está comprando terras rurais para formar uma espécie de feudo no coração da Europa. E eu deixo essa matéria do Tagesschau alemão, em que estão mostrando assim a preocupação de vereadores, prefeitos de cidades da Turingia, da Saxônia, porque tem um monte de gente que não está mais registrando filho na Alemanha. Pessoal que mora nesse negócio, porque eles falam, não reconheço o Estado alemão e a União Europeia, eu sou desse reino aí. E eles falam, vocês não estão registrando seus filhos não existem para o Estado, vocês têm essa noção? Eles não vão poder ir no hospital, cursar escola, mas as pessoas não querem viver no Estado. Então, assim, é engraçado se deparar com isso, mas existem vários outros eventos parecidos, né? Fristaden Christiania, que é na capital da Dinamarca, existe um bairro onde a polícia não entra, Estado anarquista. Rappers americanos estão desenvolvendo uma cultura de fim de mundo, né? Eles se preparam para um apocalipse por diferentes motivos. E eles também, eles estão comprando território rural e resistindo à interferência do Estado. Então, parece haver para algumas pessoas, pelo menos, um reconhecimento da falência do modelo do Estado Nacional, pelo menos como ele é aplicado, né? Isso é um dado de suma importância para a gente que se preocupa com mudanças da sociedade. Tá? Então, esse livro aqui vai ser a minha última sugestão de leitura. Ele complementa muito bem algo que o Scott deixa em aberto, né? Que, como a existência de isomia e desses outros fenômenos que eu mencionei, eles vão obrigar as pessoas no futuro a revisar os princípios mais básicos da ciência política, começando por Hobbes. Essa noção de que o homem é o lobo do homem, né? A civilização ela foi criada, mesmo com os seus constrangimentos, com a sua abstração jurídica complicada, sua burocracia, porque caso contrário o homem se destruiria no estado de natureza, né? E novamente o Graeber ele dá um argumento de 700 páginas para quebrar isso, assim, é um livro impressionante. Ele e o David Penrose, que é um primatologista, né, escreveram isso. E ele fala de alternativas históricas, né, de pessoas que escolheram não morar no estado. Ele fala bastante desse crescente ceticismo, pessoas de diferentes ideologias têm manifestado contra os desmandos, né, do mercado, da política e da polícia também. E o David Graeber, então, que é esse camarada da direita, ele foi um dos grandes pensadores do nosso século, e ele morreu na pandemia, né, de pancreatite, não de Covid. Ele é um grande estudioso de Madagascar, da história da classe trabalhadora também, e muito atuante na militância anarquista, né? E eu deixo então essa apresentação em homenagem ao homem e recomendação desse livraço que ele escreveu. E com isso eu acabo a minha apresentação. Muito obrigado.
Muito bom, Felipe. Muito legal mesmo. Eu não fazia ideia desse termo zoomia, desse rolê todo antes de você enviar os textos e o tema para esse encontro. Muito interessante mesmo, de fato. Agora a gente abre para perguntas, né? Ou enfim, para comentários. Quem quiser ligar o microfone para falar, ou então escrever no chat. Tem um comentário do João Paulo já, se quiser eu posso fazer a leitura. Por favor. Tá. João Paulo escreveu. Que choques mais específicos ocorreram no século XX entre os grupos de zoomia e os diferentes estados ou governos desses territórios? Como os pesquisadores do anarquismo mais tradicional têm considerado a zoomia? Há críticas a essa aproximação dos grupos de zoomia do conceito de anarquismo? Há dados quantitativos desses grupos de zoomia por territórios ou de modo geral? E por último, tem havido alguma emergência de teóricos oriundos dos grupos de isomia? Então, começo, obrigado pela pergunta, João. Os choques tem de sobra, tá? Eu deixei até no slide certo para falar do caso do Laos durante a Guerra do Vietnã. Que a Zomia não queria ser interferência ou da proposta comunista da Viet Minh, por exemplo, durante a Guerra do Vietnã, tampouco, né, tinha interesse de compactuar com os franceses e americanos posteriormente. Então, o que aconteceu é que Zomia foi central para a virada da Guerra do Vietnã para o lado dos vietnamitas. O corredor de Ho Chi Minh, que a gente vê, assim, o corredor de Ho Chi Minh é a fronteira com Laos e Vietnã. É justamente a região de Zomia. E os vietnamitas do norte, principalmente o general Lesuan e o Giap, eles tiveram que fazer conscrição desses nômades anarquistas na marra. Então rolou, né, um nível de violência muito grande e houve uma divisão muito grande desses povos da região do Vietnã nesse momento. Então é muito interessante que alguns viraram cidadãos vietnamitas e foram para o lado dos comunistas, né, vivem até hoje suas vidas. Outros permaneceram lá. Outros foram para o lado, foram compactuados pelos americanos. Foi uma das primeiras grandes campanhas dos americanos e franceses juntos de pegar populações laosianas que não queriam contribuir com a guerra do Vietnã do lado do vietnamita, e eles pegaram e falaram: vocês querem que a gente ajude a migrar? A gente tem uma colônia lá na América do Sul chamada Guiana Francesa, tá passando fome, tá uma merda lá, a gente sabe administrar elas. Então a gente pega as suas famílias, vocês viram um modelo, tipo, garotos propaganda na nossa campanha benevolente contra o comunismo, né? E a gente coloca vocês lá e te dá terras. 70% da comida feita na Guiana Francesa é por laosianos até hoje. Eles falam mão lá. Então tem essa matéria da BBC News lindíssima, assim, muito completa sobre isso, né? Que fala justamente desse momento. Eram cidadãos de Somia. Então, isso eu já embalo uma das respostas que você falou, dados quantitativos, como que a gente sabe as coisas sobre isomia? Por causa de quem foge dela, ou quem é tirado dela na marra, né? Então, esse processo começa lá atrás, com a China antiga, de isomia tentando fugir da mão que tudo abarca do Estado, ele continua ocorrendo. Eles ainda tentam fugir, né? Existe essa constante flutuação justamente por isso. Tá? Então, é difícil dar esses números, eu acho que eles são sempre aproximações, mas eu recomendo aqui o texto do Daniel De Luca, que inclusive deu palestra aqui sobre Timor-Leste, né? Só depois de pesquisar isso, que ele mandou lá no grupo e falou: já escrevi sobre isomia, né? E eu, sem atenção, não prestei atenção que já tinha coisa em português. E eu deixo aí, eu posso mandar para o grupo até o ensaio dele. Ele dá mais dados numéricos, né? E fontes em que você pode ir atrás, tá? Mas tanto o texto do Jean Michaud começa uma tentativa de fazer estatística, quanto esse texto do De Luca. Tá? Eu não tenho de cabeça todos os números aqui.
Então, esse foi um dos grandes choques, e é um choque muito parecido com o Partido Bolchevique contra Kronstadt, né, anarquistas versus comunistas, assim, muito curioso. Foi uma violência contra os anarquistas, né, de certa forma, embora uma forma muito diferente de anarquistas, mas vive sendo relembrado pela tradição também, né, e aqui eu já puxo a terceira pergunta que você fez. Como os pesquisadores do anarquismo mais tradicional têm considerado Zomia? Para boa parte deles é uma novidade, mas lógico, eles vão sempre ligar Pierre Clastres. O Clastres estudou o povo Yanomami e outros povos, né? Eu deixei até nesse slide uma recomendação de um livro dele, ó, A Crônica dos Índios, dos Indígenas Guayaqui. Ele foi um cara também que é muito lido pelos anarquistas, né? Que tem uma tese muito parecida disso, existem povos que simplesmente fugiram dos Incas, eles não queriam viver o Estado Inca, né? E a sua violência, e a gente já tem um caso de um anarquismo antes de existir, por exemplo, as internacionais comunistas e anarquistas. Anarquismo não é uma invenção ideológica, ele é uma disposição natural do ser humano, vão dizer vários caras. Você não querer ir contra o Estado e buscar sua própria autonomia é o que há de mais humano numa pessoa. Isso é uma tese até do Chomsky, tá? Assim, de vários teóricos mesmo, assim, eles vão defender isso, só que alguns puxam no lado da etnografia. Mais uma coisa. Tem havido alguma emergência de teóricos oriundos dos grupos de Zomia? Até tem, cara. Eu vi um site, se você procurar um dos primeiros resultados no Google sobre Zomia, vai ser de ajude aqui com grana para bancar os estudos desse fulaninho que estuda engenharia em Vietnã, ou daquela mocinha que estuda, sei lá, estuda medicina na China. Eles são originais de Zomia, desses povos. Eu não boto muita fé, e eu procurei, assim, tipo, que respaldo que tem, né, que comprovação que tem que essas pessoas são de Zomia. Não encontrei nada, né, mas eu não sei te dizer com certeza isso. A Morgana perguntou se os slides poderão ser enviados por e-mail depois. Mando de bom grado, com certeza. Mando lá no grupo. Os livros todos também que tá aí nas referências, se vocês quiserem, gente, é só falar lá no grupo, eu tenho tudo em PDF. E pirataria é uma obrigação hoje em dia. Não tem dinheiro para comprar livro. Então eu achei todo esse material, assim, tem bastante coisa legal sobre Zomia. E enciclopédias também de povos. Quer ver? Tem uma aqui. Aqui, ó, Encyclopedia of Stateless Nations, né? Super legal esse texto. Eu queria ler mais, mas vai falar sobre tudo, sobre curdos, né? Sobre os berberes, tudo que for povos que não aceitaram o Estado Nacional, está bem listado tudo que foi encontrado dentro da antropologia sobre ele. Bem legal. Tem uma pergunta do Guilherme. Peraí que travou. Uhum. Você consegue ler aí, Felipe? Porque me deu uma claro. travada na minha tela aqui. Tá. Então o Guilherme disse o TAS, que é a Zona Autônoma Temporal do Hacking Bay, tem alguma ligação com Zomia ou é algo análogo a esse conceito? Então eu duvido que o Hacking Bay tenha tido contato com Zomia de forma mais aprofundada, sabe? Ele era especialista no mundo árabe, né? Então com certeza ele conhecia bem o caso dos berberes, né? E de vários povos nômades no norte da África. Então acho que a referência dele foi essa, e com certeza foi Pierre Clastres, né? Ele, o Bookchin, assim, os municipalistas em geral, os autonomistas, né? Eles tinham muito essa ideia de que Estados nacionais, um dos grandes problemas deles, que gera, né, a abstração do direito, que é coercitiva necessariamente, dependente de que ideologia for o governante, ele tem um problema de tamanho também. Sociedades humanas saudáveis, elas devem ser regidas a nível municipal. Então, Bookchin escreveu milhares de artigos sobre isso, né? E pensar assim, como a tribo indígena de tal e tal lugar, ela oferece um modelo para isso. Sociedades que são autorregidas, né? Às vezes tem liderança, só que essa liderança às vezes ela é sazonal, às vezes é votada. Mas simplesmente são gente que está vivendo do jeito que quer. Esse é o ponto, sabe?
Diferente de nós que nós somos cuspidos num Estado nacional débil e temos que viver a vida que é dada para a gente, né, de acordo com as constituições que o forma. Então, é mais ou menos essa ideia. Então, eu acho que o Hackenberg nem precisava de isomia para chegar nessas ideias dele, né, da zona autônoma temporal, porque essa ideia está em todo o anarquismo, né, a partir de certo momento. Eu tinha uma pergunta, mas acho que você já até iniciou, já começou a responder, mas Manda puder falar, né? No artigo em português, o Bernardinho ele faz uns questionamentos sobre enfim, né? Sobre tudo ser política, né? Tudo ser uma estratégia, ser lido pelo Scott como uma estratégia contra a submissão ao Estado, né? Uhum. Com as questões como culinária, plantação, agricultura, o estilo de agricultura, enfim, tudo ser colocado dentro desse escopo de resistência, né? E de certa forma ignorar as dinâmicas internas que cada grupo teria, né? Mas acho que você já começou a responder quando você citou Chomsky, né? Até essa pré-exposição natural do ser humano pelo anarquismo, né? Talvez isso já uma liberdade, né? Uma liberdade plena e honesta. Não pelo anarquismo como ideologia, né? O Chomsky nem pensa nisso. Enfim, o Chomsky é um velhinho respeitável usando blusa de lã, né? Tipo o que a gente pensa, um anarquista, um punk, né? Mas é nesse nível, assim, que eles estão pensando, né? Tipo, uma predisposição para... O anarquismo, ele é reativo, de certa forma, às formas que a gente tem, né? Então, assim, a gente é fadado a ser reativo quando a gente nasce no Estado, ou como essas pessoas de isomia, historicamente, seus antepassados tiveram que moldar a própria vida e viver nas alturas, que não deve ser fácil, né? Por causa dessa grande ameaça da civilização, entre aspas. E eles geraram a própria civilização. Né? Então, existe, assim, isso é uma crítica, né, do Bernardino, até onde eu lembro. Mas... Sim. Essa dimensão política, assim, às vezes ela é subjacente, às vezes não é uma coisa que está a todo momento na sua cabeça conforme você vive. Mas ela influencia. Realmente consciente. Ela não precisa ser consciente, né? A política não é a ontologia das forças políticas essa, de ser sempre uma coisa consciente e veiculada e transformada em palavras. Não, existe política na culinária, né? Ela está diluída nas formas que as pessoas vivem, tratam seus próprios corpos, veem uns aos outros, se tratam, né? Então, eu acho que é mais esse nível, assim, que a gente tem que considerar e que o anarquismo dá muita ênfase nesse nível também, né? Isso, acho que são tradições, pensando na extrema esquerda, são tradições muito diferentes, comunismo e anarquismo, por isso, porque o comunismo tem uma ideia, deriva do materialismo histórico, de que uma vez que você tiver uma forma Estado e que o capitalismo, ele pula para a próxima fase, né, ou ele começa a se alterar, novas formas de consciência vão surgir, e elas são um mistério para nós. O anarquismo fala, não, essa consciência já está aí. Talvez eu aplico vivendo a minha vida e resolvendo, sei lá, em 1800, 1700 e tanto, tratar uma pessoa de outra etnia não como escravo, como sub-humano, mas como um ser humano com a mesma dignidade que eu tenho. Isso já é esse impulso, vamos dizer, sabe, que é valorizado pelo anarquismo, e por isso que eles vão procurar em eventos muito específicos, sabe, formas de solidariedade e formas de vínculo humano que são contra o patriarcado, contra, né, o Estado coercitivo e por aí vai. Isso torna essa tradição legal, mas é muito particular dela. É legal. Agora eu fiquei viajando aqui, enfim, teria que ler mais para conseguir ter uma dimensão maior, assim, do anarquismo mesmo, dessas teorias, né? Mas fiquei pensando, assim, principalmente em relação a como você abriu a apresentação, né?
sobre o mito do homem das cavernas, né, do que você chamou de fábula, a atenção do homem primitivo em direção à civilização, né, enfim. E pensando em várias coisas que parecem ter sido construídas a partir disso, né, enfim, essa ideia da própria psicanálise, assim, né, da lei, né, do pai, da lei que barra, né, o sujeito e que institui aí, né, esse lugar possível, né, de estar em sociedade, né, enfim, a partir da lei, né. Mas daí também, com certeza, né, viver de forma autônoma ou fora de uma zona territorial do Estado também não significa não ter lei, né, não é a mesma coisa. Né? De forma alguma, não é isso. Não é o lugar do bárbaro, né, da barbárie, né. Acho que é essa questão também. É o lugar de ter a chance de criar sua própria, né? Sim. E é uma lei coordenativa, ela não é uma lei de imposição e herdada. É a tirania os americanos, curiosamente, né, os liberais americanos adoravam falar, tipo Thomas Jefferson, de a tirania do passado, né? A gente tem que criar uma constituição para evitar a tirania das realidades e gerações anteriores que eles criaram para a vida deles. A gente tem que evitar que ela vaze para as nossas e destrua a qualidade da nossa vida, né? Mas isso é a história do liberalismo, né? A história das formas de vida que a gente vive. E é interessante você mencionar a psicanálise, né? É um código, uma interpretação filosófica da mente humana que tenta normalizar várias dessas coisas que são parte da ideologia estatal. O patriarcalismo é o primeiro deles, né? Não só o patriarcalismo, a noção do que é se tornar adulto. Se tornar adulto é aceitar a imposição da lei. É não ser uma criança que esperneia uma vez que o pai, né, mostra o seu poder, mas que aceita que eu tenho que engolir seco e eu sou um ego dentro de uma comunidade imensa de outros egos conflitantes, né? Ser adulto é entender isso como um dado elementar e tocar minha vida a partir dessa consciência da castração, né? O técnico do Freud. Sim. Os anarquistas vão falar, não necessariamente, cara. Eu tenho mais uma pergunta do Guilherme aqui no chat, eu vou ler, tá? Então, tem uma compilação de textos feita pelo João Zerzan chamada Against Civilization, Readings and Reflections, que tem uma compilação de textos que tratam sobre essas questões. Ah, sim, com certeza. Tem até Thoreau no meio, né? Ele faz um apanhadão mesmo, assim, de vários séculos. Não, sim, exato. Isso, ele organizou como um cara que ele é realmente um primitivista, né? Ele acredita na destruição da civilização e dos seus artefatos, né? O Zerzan. Ele é pouco levado a sério por muitos anarquistas até. Mas é um esforço legal, assim, de fazer isso. Né? O Bookchin, eu acho, dessa época, um cara mais interessante, né? Ele falou mais sobre o municipalismo e ele propõe realmente uma reorganização da cidade high-tech, usando o que tem de mais, né? É tipo uma zomia com placa solar, saca? Isso, a ideia. Mas, assim, com liberdade de verdade, não sei. Mais alguma pergunta, minha gente? Ou observações também. Qualquer coisa. Acho da minha parte, por hora não. Assim, só dizer que eu gostei muito mesmo. Esse tema foi um respiro, assim, não sei. Nesse caos político que a gente vive, assim. Essa é uma perspectiva nova, assim, sobre... Que não é nova, na verdade, né? Mas pra mim foi nova. Pô, que legal. Eu recomendo muito esse livro aí, cara. Eu reitero isso. É divertidíssimo, assim. Eu comecei falando de uma tradição de escrita argumentativa diversa, né? Que não é dialógica. Esse dialogismo na nossa tradição, né? De o livro ser um grande argumento, um desenvolvimento intercalado, isso é herança de Platão e Aristóteles, né? Isso é formador da cultura do Ocidente.
E os anarquistas foram um dos poucos que realmente tiveram criatividade suficiente para criar uma tradição para fora disso. E assim, vários de vocês eu sei que são acadêmicos e acadêmicas escrevendo seus trabalhos. Escrevam legal seus trabalhos, de forma interessante. Eu acho que o David Graeber e o Scott são grandes dois modelos de como escrever trabalho científico sem ser pé no saco pedante. E a gente é muito viciado, né, nessas formas argumentativas hegelianas e tal, e torna tudo chato na academia. A vida chata, as reuniões chatas, o DCE chato. A gente tem formas de escrita criativas que são rigorosíssimas. Esse cara e o David Wenger são grandes mentes no século, eu falo, sem titubear, sabe? Mas assim, você consegue ser rigoroso sem escrever de forma chata. Também como fonte de estilística, eles são pessoas interessantes, sabe? Você lê o comentário aí, Cássio? Sim. O que da Morgana. O João Paulo disse que foi maravilhoso, sempre um privilégio ouvir o Felipe falar. Obrigado, cara. E a Morgana disse, como alguém que pesquisa muito anarquismo, e principalmente anarquismo de gênero, e também tenho muito interesse em aprofundar estudos sobre a Tailândia, esse encontro foi uma grande oportunidade para ter mais acesso a materiais. Pô, legal. Obrigado. Da Tailândia. Você deve conhecer o Marcos, né, que teve as 2 apresentações já no passado, que é um grande especialista em Tailândia. Tem bastante coisa legal também. Tem 2 encontros gravados, né, do Marcos. 2 encontros, né? E a gente, Morgana, só uma coisa, a gente tem uma biblioteca aqui do Sastre, né? Sempre que tem apresentação, a pessoa que apresentou disponibiliza esse material e coisas extras, né, que eventualmente consultou. Então a biblioteca tá grandinha até, né? Uhum. Eu vou atualizar com essas coisas de isomia lá, daí a gente manda o link no WhatsApp, assim, coisa pra cacete. E a gente põe o vídeo no YouTube, com certeza, Guilherme. Vai ter um formato podcast adaptado ao público geral, né? Mas esse vídeo, inclusive com a participação de vocês, estará no canal do Sastre. Fechou, gente? Fechou, então. Beleza, então obrigado. Obrigado aí, Felipe. Obrigado a todos que puderam comparecer, participar. E o próximo encontro é no penúltimo ou último final, é no final do mês que vem. Tá. Vai ter um encontro aí sobre literatura do Timor-Leste, com uma especialista no tema. Beleza, então Valeu, galera. Valeu, minha gente.